Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Você fala com Elvis Davantel do canal Direito dos Leigos, Direito para Todos. Aqui você é informado dos seus direitos de uma forma simples e sem enrolação. E hoje nós vamos falar a respeito de uma das mudanças propostas pelo Judiciário, na verdade não é proposta pelo Judiciário, vai ser julgada pelo Judiciário, das mais importantes, tá? Que vai impactar a vida de milhares de trabalhadores e de empresários, e até mesmo de você desempregado que está em busca de uma recolocação. Eu estou falando da polêmica decisão do STF, tá? Que vai julgar a possibilidade ou não de poder continuar acontecendo demissões por justa causa. É isso mesmo, o STF vai decidir se as demissões sem justa causa poderão continuar no Brasil. Grave esse negócio, importante, né? Não é qualquer coisinha não, hein? Se você quiser saber mais, fique comigo depois da vinheta e a gente vai falar sobre isso. Então, pessoal, olha o que eu falei, hein? Não é brincadeira não. O Supremo Tribunal Federal está com uma verdadeira bomba nas mãos para julgar. Nada mais, nada menos do que uma ADIM, Ação Declaratória Inconstitucional, que julgará se as demissões sem justa causa poderão continuar ou não no Brasil. Uma coisa muito importante. Mas eu vou começar a esclarecer e contar essa história para você. Mas antes disso eu vou pedir a gentileza, se você é novo aqui e não está inscrito, o que você está fazendo, meu filho? Mete o seu dedão aí nesse botão de se inscrever e se inscreva em nosso canal. E você que já é inscrito, você já sabe que o conteúdo aqui é sério, é de qualidade, já mete o dedão no like, no curtir, curta o canal aí na confiança. E sem enrolação, vamos direto ao ponto. O que aconteceu? Aconteceu que o STF está julgando essa matéria que eu falei a respeito das formas de demissão que existem hoje no Brasil. Mas eu vou começar do início para vocês. Eu vou explicar, começando só para esclarecer aí, que no Brasil, toda demissão proposta pela empresa, pelo empregador, ela se divide em duas formas. A demissão sem justa causa, que é quando um empregador, a empresa, quer demitir um funcionário sem um motivo específico. Ela simplesmente não está contente mais, ou por qualquer outro motivo, ela resolve dispensar o trabalhador, tá? E aí com isso, o trabalhador recebe os encargos trabalhistas, recebe as verbas trabalhistas, mais a liberação do fundo de garantia e a multa dos 40%, a famosa multa do FGTS, ok? E existe a outra forma de demissão, que é a demissão por justa causa, essa mais temida entre os trabalhadores. É aquela demissão que o funcionário, após ter cometido um ato grave, uma falta grave, um ato de indisciplina, ou seja, aquela chamada falta grave que está prevista na CLT, ele é demitido por justa causa, ou seja, aí ele deixa de receber essa famosa multa dos 40% e a liberação do FGTS, sem falar de outras verbas que eu não vou ficar mencionando aqui, porque não é pauta desse vídeo. Mas agora você já sabe que existem esses dois tipos de demissões que não se confunde com o pedido de demissão do próprio funcionário, ok? Belezinha? Agora que você já sabe sobre isso, eu vou começar a explicar a polêmica em si. O que aconteceu? Lá em meados da década de 90, mais precisamente em 1996, o Congresso, o parlamento da época, os congressistas da época, decidiram colocar o Brasil na Convenção 158 da OIT, Organização Internacional do Trabalho. E essa convenção estabelece que o empregador não poderia mais mandar o seu empregado embora sem justificativa, ou seja, na prática se acabaria com as demissões sem justa causa. Logo que o Congresso aprovou essa entrada do Brasil nessa convenção, o presidente da época, qual era? O famoso FHC, o Fernando Henrique Cardoso, um dos criadores do Plano Real, ele pensou, caramba, isso aqui vai impactar a economia do país de uma forma que não tenho nem como prever. O que eu vou fazer? Aí ele entrou com uma saída jurídica ali, que ele denunciou o tratado
ou seja, a aprovação do tratado. Que na prática, que é isso? Que bicho de 7 cabeças é esse? Você tá falando que não vai rolar ninguém, que vai falar as coisas simples e você começa a falar difícil? Calma lá, gente, calma lá. Denunciar significa ele revogou, ele anulou na prática os efeitos dessa convenção no Brasil. Ou seja, ele não deixou o Brasil aplicar essa convenção no Brasil. Resumindo, na prática é isso. E, obviamente, muita gente não ia estar contente, então um movimento sindical na época entrou com uma ação de declaração de inconstitucionalidade, uma ADIM, no Supremo Tribunal Federal naquele mesmo ano, em 1996. Hein? E essa ADIM começou a ser julgada pelos ministros. 2 ministros, salvo me engano, haviam julgado já, dado seus votos, e um ministro, que inclusive está até hoje na composição do Supremo, que é o Gilmar Mendes, a pedido, provavelmente, por uma questão mais política do que jurídica. A propósito, gente, por falar em questões políticas, eu não falo de questões políticas nesse canal. Nesse canal eu só falo sobre questões jurídicas de uma forma simplificada para as pessoas, principalmente que não são do direito, aquelas pessoas que querem entender o direito, mas não sabem como funciona. Eu tenho um canal específico para falar só sobre questões políticas, tá? Caso você não saiba, que fica no YouTube, e é Elvis Não Morreu no YouTube, hein? Vá lá e assiste, inclusive tem um vídeo falando sobre isso, só sobre essa parte política aí, belezinha? Bora lá! Então, não querendo falar de política, mas provavelmente por questões políticas, o ministro Gilmar Mendes falou, vou sentar nesse processo aqui, vou pedir vistas. O que é esse negócio de pedir vistas? É como um julgador, o juiz pede o processo, pede para analisar o processo, é a vez dele julgar, dar o voto dele, e ele por tempo indeterminado, ou seja, sem prazo, ele não julga o negócio, ele fica analisando ad eterno, modo de falar, né? Mas ele fica analisando sem prazo determinado. Então agora você sabe que é pedido de vistas, né? Até uma brincadeira internamente lá em Brasília, que diz assim, pedido de vistas é perder de vista, ou seja, você perde de vista, porque há processos no STF que estão há anos e anos para serem julgados, tá? E de muita importância e de interesse nacional, mas não são julgados. Só que aconteceu um fato inusitado recentemente. O próprio STF alterou as suas regras do seu regimento interno, que é as regras, como funciona a composição da corte, do STF. E ele determinou, o próprio STF, que os processos que estão em vistas não poderão, terão que ser julgados em até 90 dias. Ou seja, acabou aquele negócio de pedir vistas e ficar por prazo indeterminado sem olhar. E aconteceu que esse é um dos processos-chave aí, então, há mais de 20 anos, é só você contar aí, vai fazer 25 anos parado, né? Que agora os magistrados lá, os ministros do STF vão ter que julgar. Que bucha, hein? Como é uma questão de relevante interesse nacional e que vai impactar profundamente a economia, provavelmente, os juízes, mesmo que eles aprovarem, mesmo que os ministros lá aprovarem, derem com maioria, até mais pela questão de posição ideológica deles lá, por mais que eles aprovem, provavelmente essa convenção não vai passar adiante. E por que, Elvis? Porque a própria convenção estabelece que tem que haver uma chancela do Congresso. Ou seja, muitos especialistas, há uma discussão sobre isso, mas muitos entendem que por ter passado muitos anos, por ter passado no STF, por estar previsto da própria convenção, esta convenção aprovada teria que passar novamente por uma nova aprovação no Congresso novo atual. E a composição desse novo Congresso, como a maioria de vocês devem saber, é uma composição mais liberal, mais conservadora, que prevê uma segurança jurídica mais estável para as empresas, ou seja, provavelmente esse Congresso não aprovaria. Ou seja, na prática, mesmo que o STF aprove essa medida proibindo, na prática, que as empresas não possam mais demitir os seus funcionários sem justa causa, na prática, o Congresso vai barrar isso, por esses pontos de posicionamento mesmo, né? Obviamente.
né? Mas eu queria saber uma coisa, o que você acha sobre isso? Você acha que está certo, que o STF tem que julgar isso a favor ou contra, que o STF está certo em acabar com a demissão sem justa causa no Brasil ou não? As empresas devem continuar podendo demitir sem justa causa. Eu gostaria de saber a sua opinião. Escreva nos comentários aí. E agora você sabe que isso é importante, que isso é relevante, mas que, calma lá, não é motivo de desespero nem para você empregado, nem para você empregador que tem o seu negócio, que de repente, vou mandar embora agora, porque vai que eu não posso mandar embora depois. Calma lá, gente. No Brasil, a gente tem que ter muita parcimônia, porque por mais que o STF decida isso, o Congresso Nacional possivelmente não vai autorizar isso, não vai aprovar isso, salvo se o STF criar uma modulação dos efeitos lá, que diga que nem precisa passar pelo Congresso. Aí já estaria valendo, né? Ou seja, pode ser, pode acontecer isso, pode acontecer. Na teoria, tudo pode acontecer, né? Afinal, papel aceita tudo, né? Mas na prática seria de uma coerência mínima pelo histórico dos julgamentos, pelo histórico de precedentes judiciais, que essa matéria fosse remetida novamente para o Congresso, mesmo sendo autorizada pelo STF, que o decreto fosse... Porque o decreto é o seguinte, o decreto disse não queremos isso no Brasil. O decreto é derrubado por decisão do STF, certo? Na prática, você teria que submeter novamente, obviamente, na minha humilde posição, ao novo Congresso, tá? Então, calma lá, sem desespero, tá? Que aqui a gente não vai usar de sensacionalismo barato também não. Aqui você fica sabendo das coisas de forma séria, de forma simplificada. Mas você percebeu a importância desse tema? Nós vamos ter outro. Toda semana nós vamos trazer temas relevantes, temas importantes da ordem jurídica, explicando para vocês de uma forma simples, sem juridiquês, sem enrolação. E você gostou, galera? Então, novamente, se você não curtiu, curta esse vídeo, mete o seu dedo no like aí, tá? E ative o sininho para você receber os futuros vídeos, que toda semana vai estar saindo vídeos novos. E vai lá na nossa playlist, assiste os vídeos de variados temas jurídicos, variados temas de direitos, que você possa estar, de repente, deixando de saber e conhecer os seus direitos, não é verdade? Eu agradeço novamente a atenção de vocês e até o próximo vídeo. Até mais!